E aí galera, como é que vocês estão? Muito legal voltar a conversar com vocês e falar sobre o Ceará no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembra que a gente conversou sobre esse assunto de G4, né, quando o Ceará venceu a equipe da Chapecoense, o Ceará já ficou mais perto, depois venceu o Coritiba, chegou ali nesse G4 da competição, havia jogos pela frente, o Ceará caiu para quinto, mas quem me acompanhou no futebolês, a gente trouxe a informação de que o jogo do Paysandu, uma vitória do Paysandu sobre a equipe do América Mineiro por 1-0 ou por 2 gols de diferença, deixaria o Ceará no G4. Acabou que o Paysandu venceu por 2-0, o Nicolas, que passou pelo Ceará muito apagado, bem que poderia ter dado sua parcela de colaboração, né? Teve um pênalti no final e ele ainda desperdiça o pênalti. No finalzinho do jogo, o Curitiba teve uma falta, felizmente para o Ceará mal cobrada, foi tirada a bola ali da área, mas até o final ficou aquela expectativa, será que toma o gol? Porque se tomasse o gol, o Ceará não conseguiria o G4. Bastava, mesmo perdendo, que o América Mineiro fizesse um gol em cima da equipe do Paysandu numa vitória por apenas um gol de diferença. Mas isso não aconteceu. O Ceará fez por merecer, não é à toa que está no G4 da competição. Apenas aquela partida foi a última da rodada, mas ela poderia ter sido a primeira, poderia ter sido no meio da rodada. Ela foi a última, mas o Ceará fez por merecer estar entre os 4 melhores dessa Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre a coletiva do Ray Ramos, pensando no jogo contra o Vila Nova. Vamos conversar também sobre como é que deve ser esse Ceará diante do Vila. E o meu pedido, a minha sugestão, a minha solicitação, amigo, amiga, que deixe o seu like, por favor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para que você possa assistir sempre os nossos vídeos por aqui. Bem, falando sobre o Ray Ramos, concedeu uma entrevista coletiva, achei que ele foi muito... estava muito ligado, sabe, nas perguntas, estava muito afim, sabe, de responder, está muito ali engajado nessa busca do Ceará de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, se mostrou muito feliz, não só com o seu momento é bom, mas também com o momento que o Ceará vive nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E logo no início eu perguntei para ele como é que eles vão fazer nesse momento em que o Ceará está no G4. E até usei essa expressão que é como se virasse um alvo ali nas costas do Ceará. Os times que estão lá atrás querem chegar ao G4 e, óbvio, vão tentar fazer com que as suas partidas contra o Ceará virem verdadeiras finais. Um time certamente será muito bem avaliado, muito olhado e muito estudado. O Ceará, e o Ray Ramos falou como é que o Ceará deve agir para que, mesmo assim, continue tendo bons resultados na competição. Bom, eu concordo com você. É claro que as equipes que estão na ponta da tabela sempre são bem visadas, estudadas. Mas isso aqui é Ceará, né? É time grande, então acho que a história já diz tudo, né? Toda equipe que vem jogar contra nós sempre quer mostrar algo a mais, quer mostrar que pode tentar um resultado aí positivo em cima da nossa equipe. Mas a gente tem que manter a tranquilidade, fazer aquilo que a gente vem fazendo aí nessa Série B, que é entrar com o nosso ritmo, impor nossa maneira de jogar, lógico, respeitando os adversários. Todos os jogos são muito são difíceis, mas eu acredito que o caminho é esse, manter aquilo que a gente vem fazendo e se concentrar cada vez mais, né? Aumentar o nível de concentração, que a gente tem feito isso muito bem, para que a gente não possa deixar pontos escapar aí, porque cada ponto é muito importante para a nossa meta. Ah, sim, sem dúvida. Pontos são importantíssimos, né? São eles que te levam, ou a perda deles que te tiram das melhores colocações nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Ray Ramos está aí imaginando que o Ceará deve disputar cada ponto com a força que ele exige. Qualquer ponto pode deixar um time fora ou dentro de um G4, melhorar ou piorar sua posição, e são esses pontos que podem fazer toda a diferença durante o campeonato, sim, mas principalmente quando as coisas se fecharem no final do campeonato. O Ray Ramos falou sobre esse tempo que a equipe tem para trabalhar, é um tempo interessante. O Ceará jogou na sexta-feira,
reapresentou na terça e trabalha até o domingo para o jogo na segunda-feira. O domingo, inclusive, já vai acontecer esse trabalho em Goiânia. Ele falou que esse tempo é interessante até para que o Mancini corrija coisas, né? Traga novas informações, diga o que deve ser feito, o que pode ser feito a mais, alternativas táticas que o próprio Mancini disse que ia trabalhá-las. Então, tempo é sempre bom para uma equipe de futebol. Nos últimos tempos, o torcedor do Ceará tem ficado meio chateado porque tem acontecido assim: quando tem muito tempo para trabalhar, o Ceará acaba jogando muito mal a partida seguinte. A gente espera que isso acabe. Isso não tem acontecido só com o Mancini, tem acontecido ao longo dos anos, Série B e Série A do Campeonato Brasileiro. E esperamos que isso não possa acontecer, que a equipe entre com a mesma força, vontade que teve nos últimos jogos, quando conseguiu bons pontos dentro e fora de casa nessa Série B. Lembrem-se que a primeira vitória do Ceará na Série B foi fora de casa, foi contra o Novo Horizontino. E depois o Ceará conseguiu vitórias em casa. Inclusive está numa sequência, 2 vitórias seguidas dentro de casa. Venceu a Chapecoense e depois conseguiu também vencer na sequência a equipe do Coritiba, e já vinha de uma outra vitória em casa no jogo contra o Amazonas. Então o Ceará realmente vive este bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre as expectativas para enfrentar o Vila Nova, ele falou que são as melhores possíveis e que a equipe precisa tentar vencer dentro ou, no caso do Vila Nova, jogando em Goiânia, fora de casa. A vitória também é algo que está nos planos, que tem que sempre estar nos planos da equipe do Ceará. E o Ray Ramos, obviamente, falou do seu momento na equipe do Ceará, que realmente é um momento muito legal, muito interessante. Ano passado ele não esteve bem na equipe do São Paulo e hoje no Ceará ele vai se firmando. A gente sabe que para um lateral categoria A tem algumas coisas que precisam, alguns fundamentos que precisam melhorar para o Raí. Eu acho que o fundamento do cruzamento, às vezes a colocação para que seja um cara que chegue à linha de fundo, algumas coisas, mas isso é algo que pode nem ser uma questão técnica do atleta, pode ser algo tático, pode ser algo que ele está buscando ali com os outros atletas para que eles possam ter mais entrosamento e encontrar a forma do lateral ter essa condição de chegar à linha de fundo. E quando eu digo que pode não ser algo técnico, é que também pode ser uma característica do jogador, afunilar um pouco mais. O que é algo técnico? É sim, chegar na linha de fundo e não cruzar direito. Aí é algo técnico, acho que precisa melhorar. Em relação ao Ray Ramos, não sei se vocês pensam assim, mas eu acho que aquela bola que ele de lateral consegue jogar na área, ela precisa ser melhor aproveitada. Precisam haver jogadas, não só uma jogada, porque se for só uma jogada, ela vai ser marcada pelo adversário. Mas precisam haver jogadas para aquele tipo de bola. Ele tem uma qualidade muito boa, a força e a precisão naquela bola que ele coloca, que ele arremessa na área. Mas ela precisa ser melhor aproveitada com algumas jogadas, alguns atletas que possam cooperar e transformar essa qualidade que ele tem em potenciais chances de gol para a equipe do Ceará. O Rodrigo, inclusive, do canal do Rosão, perguntou sobre essa questão dos 3 zagueiros, e o Raí falou que ele se sente preparado para um time que joga nesse tipo de situação. Falou que há muita variação, que ele é o cara que não fica ali marcando mais, porque no sistema com 3 zagueiros ele ganha a liberdade para atacar mais, isso ajuda, mas que em todos os sistemas os laterais também têm que ter o seu poder de marcação. E eu perguntei para ele quanto era a importância dele do Ceará chegar no G4, ele falou que sim, é importante, e claro que o mais importante é se manter entre os 4 melhores da competição, e se continuar bem, não descarta que o Ceará possa, em algum momento, brigar até pelo título desta Série B. Quanto à parte física, o Raí falou que vive o melhor momento físico da sua carreira. Achei muito interessante ele falar isso com todas as letras, que vive o melhor momento físico da sua carreira. E claro, enalteceu uma coisa que ele diz que ajuda muito nos jogos, principalmente em casa: a torcida. Certeza, a torcida do Ceará tem feito um espetáculo. Acho que tem sido uma grande força para nós aqui. É bonito de ver quando eles vão ao estádio, lotam o estádio, nos apoiam. É uma torcida muito apaixonada, né?
E a gente já entendeu isso. Nós, jogadores que chegamos esse ano, já entendemos isso. E a gente tem lutado por eles, né? Porque o patrimônio do clube é o seu torcedor, né? Então a gente entende isso, a gente respeita muito a nossa torcida. Aproveito aqui e peço para eles continuar nos apoiando, porque com a força deles, o Ceará é muito mais forte, muito mais grande. E tenho certeza que vai ser peça fundamental aí no nosso objetivo esse ano. É claro que o torcedor é um diferencial, né? Quando ele joga junto, cara, fica muito difícil vencer um time. É claro que só a torcida gritando e o time dentro de campo não correspondendo não adianta. Mas o time, bem, e a torcida gritando no Castelão, é difícil. É difícil. Como diriam, esquece. Esquece, porque não dá. Torcida, time jogando bem, time jogando junto com a torcida e o torcedor apoiando. É muito difícil realmente bater o Ceará onde quer que a sua torcida esteja, seja no Castelão, seja no Presidente Vargas, como também já aconteceu nessa temporada. O Raí falou também dessa questão da Série B, né? Todos nós, acredito que vocês também, e acho que os torcedores do Ceará e quem estava acompanhando para ter a informação, que era o meu caso, acompanhamos aquela partida do Paysandu, esperando que o Ceará pudesse entrar no G4. Isso aconteceu, mas foi aquela coisa de na última hora, o adversário atacando. Se o América faz um gol, o Ceará ficaria fora do G4. O Paysandu perdeu o pênalti. Então estava todo mundo nessa grande expectativa, e o Raí contou que ele também, que os jogadores também estão nessa expectativa, também acompanham os jogos, também torcem pelos resultados que acabam sendo importantes para a equipe do Ceará. Isso é muito interessante porque mostra o quanto eles estão engajados nessa ideia do Ceará voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Bem, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo contra o Vila Nova. Algumas coisas não estão claras, por exemplo, o Matheus Felipe já foi liberado e participou no início da semana de transição. Então ele tem a possibilidade de voltar na segunda-feira. E aí você, torcedor ou amiga torcedora, devem estar se perguntando, tudo bem, o Matheus era titular, mas por que é tão necessário ele voltar nessa partida? Eu vou contar para vocês por quê. É que o Mancini, vocês perceberam que o Richardson, mesmo jogando bem, perdeu a titularidade. Mas perdeu para o Jean Irmer, e foi por causa da estatura do Jean Irmer. E o Jean Irmer passou a jogar algumas vezes como terceiro zagueiro e algumas vezes como volante, mas na hora das jogadas de área ele está lá para marcar, para tirar as bolas de cabeça, que é uma coisa, essa marcação na área, esse fato de tirar a bola de cabeça, é algo que o Matheus Felipe faz muito bem. Talvez seja aquilo que a gente possa dar mais créditos a ele na equipe do Ceará. O Matheus é muito bom nessa bola na área, nessa bola de cabeça, ele é muito bom. Inclusive ele faz isso também na bola ofensiva, mas na defensiva ele é muito, muito bom e muito importante para a equipe do Ceará. Então ele ficou fora e meio que o Mancini achou o Jean Irmer para fazer essa substituição. Então, por que era importante o Matheus voltar agora? Porque o Jean Irmer está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele completou a série de 3 cartões amarelos. O Jean Irmer não joga contra o Vila Nova e a estatura da defesa cai, por exemplo, se o Mancini optar pelo Richardson, que eu acho que até tecnicamente é melhor do que o Jean Irmer, mas existem características e valências que são diferentes de jogador para jogador e que às vezes são necessárias no time. E a do Jean Irmer, com essa estatura, com essa cabeçada, com essa briga por cima, o Richardson não poderia fazer isso, ele não tem estatura para isso. Não é o futebol dele isso. Então, a volta do Matheus seria exatamente para suprir essa necessidade de maior estatura na área, de maior estatura defensiva. Então fica essa dúvida, porque o Ceará só viaja nesse sábado à tarde, e aí no finalzinho da manhã, na verdade, chegando à tarde lá em Goiânia, e aí nós saberemos se o Matheus volta ou não para essa partida. Tivemos boas notícias, o Saulo Mineiro foi julgado pelo STJD, eu assisti, eu acompanhei todo o julgamento, e um trabalho brilhante do Fred Bandeira, que é o advogado do Ceará. Ele foi muito inteligente na hora que escolheu o vídeo para mostrar que
Ele estava lá num artigo como se ele tivesse gerado uma grande confusão, e a confusão foi momentânea, deu um empurrão, empurra para lá, empurra para cá, os jogadores se juntaram, foi expulso, foi embora e acabou a confusão. E no artigo de uma grande confusão, ele poderia pegar entre 6 e 10 jogos de suspensão. Então o Fred mostrou isso, mostrou o vídeo, já desclassificou para um artigo menor, 250, onde eram 1 a 3 partidas de suspensão, e depois ele provou que o cartão vermelho veio de um cartão amarelo. Ou seja, não era um lance para expulsão, era um lance para cartão amarelo. E foi o segundo amarelo dado para o Saulo, e aí o Saulo foi expulso. E normalmente as comissões não dão suspensões para jogadores assim, longas suspensões. Eles dizem que não é atributo de CBJD. CBJD, os artigos são do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ou seja, o cara não foi expulso porque fez uma coisa para expulsão, ele fez expulso porque fez 2 coisas para cartão amarelo, e cartão amarelo não faz parte do CBJD. O CBJD está lá para punir os tipos de expulsões reais diretas. E por isso o Saulo foi absolvido. Pode até não ser titular hoje, mas até já disse aqui, né, no canal a gente já conversou sobre isso. Acho que o Saulo tem que ser um cara, tem que ser tratado de uma forma diferente em muitas coisas, porque ele trata o Ceará de forma diferente, ele ama o Ceará, ele gosta do Ceará. E você precisa, dentro do seu time de futebol, que todos sejam profissionais, mas precisa que tenha alguns, pelo menos um, que tenha o clube como algo especial. Eu lembro quando o Mota estava aqui, o que ele fazia, o que os jogadores andavam em torno dele, porque o quanto era especial o Ceará para ele, ele acabava passando para os outros atletas. Isso aconteceu com o Yarley, isso aconteceu com o Mota, isso aconteceu com vários jogadores aí na história do Ceará. O João Marcos passou a ser esse cara em alguns momentos, o Luiz Otávio é esse cara hoje aqui no Ceará, mas ele está em tratamento. Então o Saulo é o cara dentro do grupo para fazer esse tipo de diferencial. Então acho que ele precisa ser tratado de forma diferente. Claro, ele precisa se frear um pouco para não ter expulsões em campo, para não ter tanto bate-boca e tantos problemas, mas ele é um cara diferente porque ele traz essa coisa da alma, né? Ele se funde com o Ceará como um cara que gosta demais do clube, e isso é um diferencial que todo grupo, todo elenco precisa ter. Eu conheço um pouco do Mancini e acho que o Mancini sabe disso e deve utilizar isso também dentro do grupo, e até para questionar alguma coisa que ele queira mudar no Saulo, e também para adicionar ao Saulo algo que ele queira adicionar para as partidas. Então foi ótimo o Saulo Mineiro não ter ficado suspenso. É mais uma boa opção que o técnico Mancini e que a equipe do Ceará vai ter para essa partida contra o Vila Nova. Como o jogo é na segunda-feira, certamente ao chegar lá, o Ceará já não estará mais no G4 da competição, mas estará numa condição de voltar ao G4, porque se você está no G4 numa rodada, certamente você vencendo, você seguirá no G4. Claro, tem a questão do saldo de gols, mas é a tendência natural. Então, uma vitória seria muito importante. Embora o Ceará jogue fora de casa, serão 2 partidas agora fora de casa, mas como o Ray Ramos também disse na sua coletiva, é importante vencer dentro, vencer fora de casa. A programação, o Ceará trabalha até sábado pela manhã aqui no Vovozão, final da manhã, começo da tarde, aeroporto, viagem em Goiânia, domingo à tarde, CT do Atlético Goianiense, preparativos encerrados, e na segunda-feira, 7 da noite, o Ceará enfrenta a equipe do Vila Nova. Não acredito numa equipe muito diferente, não terá o Jean Irmer, e certamente, se o Matheus tiver condição, pode ir para o jogo, mas se não tiver, o Mancini deve achar uma outra solução para a estatura defensiva do seu time, que enfrenta esse Vila Nova, o Vila Nova na sua casa, o Vila Nova na 10ª colocação, o Vila Nova que também tem anseios de chegar um pouco mais à frente, como ano passado chegou a disputar em muitos momentos o G4 da competição. Será um adversário complicado e que, obviamente, o Ceará terá que fazer força, terá que jogar bem, terá que reeditar seus melhores momentos nessa Série B para tentar sair com um grande resultado de Goiânia. Amigo, amiga, nosso pedido, nossa sugestão, por favor, o like é muito importante e a sua inscrição no canal também é muito importante, ativando o sininho e tendo as notificações para poder nos acompanhar sempre por aqui. Então, um abração para todos, a gente volta, acompanha a gente no Futebolês todo dia, 5 da tarde, Jangadeiro Band News FM, 7h15 da noite, TV Jangadeiro, e aqui conosco e nas redes sociais do Futebolês, a gente sempre tentando trazer a melhor informação para vocês.
Um abraço, galera. A gente se vê nos vídeos. Até lá.